fala aqui. Num mundo, Valdete, tão aberto, por qual motivo ainda tem gente que quer esconder uma relação? Bom, acontece o seguinte, na verdade, isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A gente tem um contexto histórico, nós mulheres temos um contexto que a gente passa de uma castração muito forte no passado, onde os relacionamentos, os casamentos eram arranjados, depois entra o romantismo, né, mudando todo esse contexto, e aí a gente entra com o feminismo depois. Então, hoje na nossa sociedade, está um pouco complicado, inclusive, de homens e mulheres conseguirem se encaixar nos seus papéis. E aí eu vi até, por exemplo, a Marielle, ela falou que ela é muito romântica e ela acaba tomando pau. Eu vi a Renata aí que viveu os dois, né, colocou no bolso e ela também foi colocada no bolso. Mas tudo isso acontece porque, assim, relacionamento, vamos comparar como se fosse emprego. Nem toda entrevista de emprego que você faz, você vai ser contratada, porque o relacionamento, para que ele funcione, esse casal, ele precisa ter expectativas alinhadas, né? Então, não é toda relação que você vai entrar que de fato vai dar certo. Agora, quando tem um ciclo que está se repetindo na sua vida, que toda vez os caras, eles te colocam no bolso, se está acontecendo isso frequentemente, provavelmente, como a Marielle falou aí, muito bem falado, tem algo, uma busca aí por esse autoconhecimento importantíssima a ser feito, entende? Porque isso provém do nosso próprio comportamento. Às vezes a gente julga, alguém falou assim, a gente acaba julgando muito os homens. Os homens hoje eles não querem nada. Mas eu trabalho com homens também. Eu vejo muitos homens que querem muito, e muito sim, um relacionamento. Porém, não encontram aquelas pessoas que se encaixam com elas. Ainda tem um problema, ainda tem um segundo problema. Hoje a gente vive uma sociedade meio que engessada. Se você for no Instagram, todo mundo está do mesmo jeito, são as mesmas poses, são os mesmos filtros. E isso frustra muito já no primeiro encontro. Isso já frustra no primeiro encontro, porque está tudo muito enlatado. E aí, quando a pessoa vai encontrar com aquela pessoa, vai ter aquele primeiro encontro, ou quando aprofunda ali na conversa, percebe que aquela pessoa não é nada daquilo que ela passou no primeiro encontro ou do que ela tinha passado nas redes sociais. Então, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar esse problema. Não é só jogar o problema para o outro. Não sei se já respondi a sua pergunta ou você quer aprofundar um pouco mais? Eu acho que teve gente que se identificou aqui. Que isso, Valdete? Tá doida, minha filha? Tem aqui muitas coisas. Tem gente quase chorando aqui no estúdio, Nossa Valdete. Senhora, pelo amor de Deus. Ai, que dó. Quase uma sessão de graça, né, Mariela? De graça nada, filha. Nós O estamos preço aqui. que nós sendo pago por isso. O preço que eu paguei na vida, 44 anos pagando, minha filha. Minha conta tá enorme. Valdete, eu queria conversar com você um pouquinho sobre as formas de apego, porque eu acho que atualmente tá todo mundo meio na defensiva, sabe? A gente é muita gente, vou falar de mim, eu não tô, desculpa, gente, tô com um probleminha que não tô conseguindo escutar. Então a gente já entra na relação na defensiva, né? Então assim, a gente quer que o outro dê, mas a gente mesmo não dá, né? Então fica assim, na hora que o outro dá, eu dou, aí o outro não dá, eu não dou, ninguém dá, e dá, quando eu falo, é carinho, afeto, famoso amor. jogo, né? Vira um jogo infinito. E a gente tá sempre colocando a culpa no outro. E eu tava nesse meu estudo, eu descobri uma coisa que me deu uma luz, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, então eu queria que, se você pudesse explicar um pouco sobre isso, dos 4 tipos de apego: o seguro, o evitante, o ambivalente e o desorganizado. Que existem pessoas que, né, segundo esse estudo, essa matéria que eu li, as pessoas que se relacionam com tipos diferentes de apego têm angústia, têm relações que não são saudáveis, né? Como que a gente faz para identificar o nosso tipo de apego, trabalhar com ele e poder lidar com o outro, né? Tirar a responsabilidade do nosso amor e da nossa culpa do outro, porque fica parecendo que a culpa é sempre do outro, que eu sou bonita, linda, perfeita, maravilhosa, cheirosa, e o outro que não me quer, ó vidas, ó céus, e não é tão fácil assim, a coisa não é tão simples assim, né? Bom, na verdade, assim, eu não trabalho com essa linha de classificar, não sei quem classificou esses
esses tipos de apegos, né? Provavelmente alguma psicóloga, né? Mas o que acontece é o seguinte: esse nosso apego, né, de uma forma geral, ele vem de uma certa dependência, de uma carência muito forte. Pode vir de traumas de infância, pode vir de traumas de relacionamento. Atualmente, por aluna minha de mentoria, que ela entrou para reconquistar o ex. E aí ela conheceu um carinha aí no meio do caminho, e aí ela falou para mim assim: Val, eu tô desistindo do meu ex, conheci uma pessoa, um relacionamento rebote, né? Ela joga a expectativa do término daquele relacionamento nessa nova relação. E aí ela já chega para mim e fala assim: mas ele já tá escapulindo de mim, tava tudo maravilhoso, mas ele já tá indo embora, assim, eu não sei o que tá acontecendo, me ajuda com essa nova pessoa. Ou seja, um padrão repetitivo, porque ali ela já entra nessa nova relação com o apego, né? Ela entra, porque acontece o seguinte: nós entramos em relacionamentos, nós mulheres, né, por conta de todo esse contexto histórico que eu falei de forma resumida, não dá para a gente abranger talvez um outro tema, a gente possa falar sobre isso, mas assim, a gente tem ainda a ideia de entrar no relacionamento. Eu fiz muito isso, por isso me tornei coach, né, para poder me entender, e comecei a trabalhar com relacionamentos. A gente entra achando que o outro vem para completar a nossa felicidade, né? A gente vem procurando a nossa tampa da panela, quando na verdade a gente precisa de uma reforma íntima, de entender quais são as nossas carências, o que a gente está buscando dentro de um relacionamento. E aí quando você busca no outro, você projeta nele, né, uma série de carências que você tem, toda a sua expectativa, e às vezes aquele outro não tem como suprir tudo aquilo que você deseja. E aí você cai nesse famoso, vai pro bolso, né? Porque o cara até às vezes curtiu se relacionar com você, gostou e tudo, mas chega uma hora que você começa a sufocar sem perceber. Você começa a cobrar sem perceber, né? Então, assim, eu tenho N exemplos de alunas minhas que não entendem que estão cobrando, né? Mandam mensagens assim, que para elas são sutis. E aí, o que você fez ontem? Não foi pro aniversário do seu melhor amigo ontem? Que estranho. Aí ele fala: não fui. Mas e aí, o que você fez ontem? Aí ele muda de assunto, né? Mas mudou de assunto porque estava só numa conversa legal. Aí ela já fica na cabeça que o cara ali estava enganando ela, mas ele já foi sincero com ela quando disse que não foi pro aniversário, ficou em casa, provavelmente, tudo. Mas aí a mulher que ela é insegura, que ela tem medo de perder, que ela vê o outro como alguém que é o seu salvador e não como adendo, porque é uma mulher alfa, uma mulher que ela se entende, que ela está preenchida de si, ela não vê o outro como alguém que vai complementar a sua vida. Então ela acha normal que ele tenha respondido que estava fazendo algumas coisas, e ela quer detalhes ali do que ele estava fazendo, e isso começa a gerar um incômodo na relação. E dali o cara vai guardando isso, e aí ele vai deixando você ali como se fosse para a segunda divisão, né? Vai deixando você como mais um contatinho, né? Porque ele também está em busca. Ele também está em busca de uma relação, mas por pequenas atitudes você começa a mostrar que talvez essa pessoa aqui não seja o que eu estou projetando para minha vida amorosa. Parece que a gente não tem a mesma expectativa, né? Parece que ela está num caminho aí bem diferente daquilo que eu estou buscando. E o pior é que nós, mulheres, nós tendemos a não nos comportar como quem está fazendo uma escolha. É impressionante isso. Nós temos que nos comportar como estamos escolhendo aquele cara. Só que vocês já viram que numa festa, por exemplo, as mulheres começam a competir com outras e se acham lisonjeadas quando um cara escolhe ela. Nossa, quando a mudança... Valdete, isso é tão, enquanto você falava, nossos olhares aqui, nossa troca de olhares aqui no estúdio, porque isso é tão latente para nós, essa questão feminina, né, da mulher achar que ela vai ter que ser sempre escolhida e dela ficar aí numas batalhas, às vezes batalhas de anos para mudar o outro, né, como se ela não pudesse mudar e seguir um outro caminho. Uhum.
E isso é muito, muito importante. Agora, eu queria aproveitar, e aí, dentro desse contexto que a gente já está falando, uma coisa que me chama atenção também são como as gerações lidam com o que é a relação, né? Com esse pocket, assim, aí. Eu, por exemplo, venho de um tempo que eu levava na minha casa quando era muito sério. Quando eu considerava realmente sério. E eu convivo com uma geração de jovens por causa do meu filho e tudo mais, e eu percebo que essa nova geração, ela é muito fluida. Então ela leva para casa imediatamente, ela coloca no Instagram imediatamente, e da mesma forma que ela leva, daí a uma semana ela já não tá mais naquela relação e já tá com outra pessoa às vezes. Então, por mais que ela assuma e não seja pocket, né, ao mesmo tempo é fluida demais. Você vê essa diferença geracional nesse processo, nessa forma de interagir com o outro? Vejo, inclusive muitas mulheres, elas se iludem com isso, pelo fato de o cara, não, mas ele já me assumiu e tal. Às vezes, ela posta, porque às vezes muitos caras, eles levam as mulheres para sua casa, apresentam para os pais e transam ali dentro, né, no seio da família, porque muitos pais, inclusive, preferem que seja assim do que seja fora de casa. Então aquela mulher ali, ela acha que já foi até, nossa, já fui assumida, já fui apresentada para os pais, quando na verdade não. Na verdade, você vê que hoje, no dia atual, as pessoas, na verdade, se entendem até assumidas quando são assumidas nas redes sociais. Antigamente era para os pais, mas tem que ser nas redes sociais, né? Mas existe isso que você falou, assim, da fluidez. Tem pessoas que são muito rápidas, a carência é muito grande, apresenta muito rapidamente, né, para a família. Quando não há um preparo, você está na fase do apaixonamento ali ainda, não sabe quem é aquela pessoa, e aí vai lá e já, depressa, já insere aquela pessoa na sua vida. Eu acho que tu tem que ter um meio termo, e isso só vai acontecer quando o casal, né, ele está iniciando aí uma relação amorosa, tá amadurecendo alguma coisa, é preciso estabelecer. Olha, eu acabei de sair de um relacionamento, eu tenho filhos, eu tenho uma filha, então a gente pode ir um pouco mais devagar, dá pra gente ir equalizando isso aos poucos, porque eu preciso disso. Eu passei por casamento e eu tinha uma filha de 3 anos quando eu comecei a minha nova relação. Então não é assim, imagina, aí já a menininha vai chamar de pai. Então, a gente tem que entender, se pra gente é difícil assumir uma pessoa já de cara, pro cara também isso, porque às vezes ele terminou recentemente um relacionamento, ele respeita aquela ex, ele não quer machucar aquela pessoa. Tem uma série de contextos também que fazem com que as pessoas, elas queiram ir um pouco mais devagar. Agora, vamos diferenciar o que é esse um pouco mais devagar. Geralmente, como eu trabalho realmente com reconquista, eu sempre falo assim, para quem está entrando numa relação, ter muito cuidado, assim, um período ideal, assim, que a gente estabelece, pelo menos que eu estabeleço ali, é de 3 meses, né? É suficiente para a pessoa conhecendo, ela ir decidindo aquilo que ela quer. Passou de 3 meses, aquela pessoa que ela quer, está na hora de você se posicionar. Porque passou de 3 meses, da empolgação, e aí a tendência é que elas comecem a se acomodarem, e se você não posicionar exatamente aquilo que você quer dessa relação, a tendência aí é que realmente se prolongue, né, essa relação dessa maneira. Você fica ali no caderninho de reserva. Valdete, você falou sobre a questão das redes sociais, né? Que para muita gente o assumir significa postar uma foto nas redes sociais. E eu acho que as redes sociais trazem também essa sensação de urgência e emergência de assumir algum tipo de relação. Até mesmo o WhatsApp, né? Demorou para responder, por que não me respondeu ainda? Será que não tá mais afim? Será que não quer mais sair? Eu queria que você falasse sobre isso, assim, como que as redes trazem também esse aumento, né? Nessa necessidade dessa resposta rápida, dessa relação pautada ali na conversa o dia inteiro. Se a pessoa está online e não te responde, muitas vezes, né, eu falo de forma geral, tem uma frustração por isso, sempre posta foto com outras pessoas, mas com você não. Como que as redes chegam e aparecem nessas situações?
É um caso bem complexo e realmente mexe. Eu não gostaria de entrar numa relação e de repente eu estou escondida ali das redes, porque hoje realmente, né? Se você não está ali fazendo parte, então a gente não está namorando. Está escondendo de quê? Por que eu não estou fazendo parte ali daquele contexto? Isso causa uma certa ansiedade. Mas é importante a gente avaliar em que relação que a gente está. Aí tem mulheres que o que elas fazem? Ele não colocou, eu vou colocar. E aí elas dão um passo à frente, vão lá e colocam na rede social, já marca o cara, sem simplesmente ter conversado com ele, prejudicam já não entram num consenso. É realmente algo que causa uma certa insegurança, mas aí vai precisar ser conversado entre o casal. Por quê, né? Quando que isso vai acontecer? E eu acho importante, né? Eu falo para as meninas assim, olha, eu dou mentoria para vocês, eu sou ser humano, eu também sinto, no seu lugar eu também não gostaria. No campo de batalha, eu também não gostaria. Agora, é importante a gente saber se posicionar, porque o problema é que a maioria das pessoas, elas reclamam. Elas estão ali o tempo todo falando, avisando, fazendo ameaças, dizendo que uma hora isso não vai dar certo, quando, de fato, elas precisam se posicionar. Se incomodou para ela e ela acha que tem que ser assumida, né? Se para ela, para dentro dos valores dela, precisa ser assumido, ela precisa colocar isso, né? Depende do que a gente... o que eu bato na tecla. Somos nós que estamos escolhendo. É o relacionamento que eu quero. Então, se eu quero um relacionamento dessa maneira e o cara ele não está agindo da maneira como eu gostaria, então não faz sentido para mim estar insistindo se ele não está na mesma vibe, na mesma sintonia que eu. Agora, aí vem a questão que você pergunta do WhatsApp, né? Existe uma cobrança. Hoje com o WhatsApp, gente, ficou uma chatice, sinceramente. Eu estou acostumada a dar mentoria, assim, eu vejo as pessoas, elas querendo estar o tempo inteiro, dando como se fosse um relatório diário daquilo que elas estão fazendo. E isso você começa a baixar tanto o seu valor para o outro, que ele some da sua vida. 24 horas no WhatsApp, o tempo todo disponível para aquela pessoa, significa que ela não tem uma vida interessante, que ela não tem um trabalho a fazer, que ela não tem projeto de vida. Poxa, aí algumas alunas minhas me perguntam, mas não é um direito meu dividir a minha vida com uma pessoa que eu estou me relacionando? Minha filha, você tem todo o direito, mas você também tem todo o direito de respeitar que a dinâmica de vida daquela pessoa é diferente da sua. Então, o fato dele não responder tanto, né, não estar tão presente no WhatsApp, não quer dizer que ele não esteja interessado em você. A gente tem que estar muito atento, na verdade, àquilo que ele faz, as atitudes, como é ele dentro do relacionamento. E não pegar um ponto isolado. Não, tá tudo maravilhoso, mas no WhatsApp ele nunca me responde. Às vezes a pessoa tem uma dinâmica de trabalho, né, que não vai parar. Você, por exemplo, vocês estão aí sentadas trabalhando, você vai parar agora para estar respondendo ao namorado, marido? Não tem condição. Então, quem tem uma vida minimamente interessante, ela não vai ficar o tempo todo, mas eu sou prioridade, então eu não sou prioridade, não dá para parar um pouquinho, ir no banheiro e mandar uma mensagem. Já pensou que coisa chata no relacionamento, você ter obrigação? Eu mesmo não fico, né, com uma pessoa assim, Valdete. Nossa, não tá ficaria. Eu também não, de jeito nenhum. Deus é mais. Ô, Valdete, aqui, deixa eu te falar. Você sabe que você vai ficar aí, né, com a gente pro segundo bloco, meu bem. Eu sei. A gente vai dar uma pausinha. A gente tá adorando, inclusive, que você tá dando umas reais aí que muita gente tá precisando ouvir. Eu me encaixo das muitas gentes. Qual seria o tempo exato? Se o tempo, essa pergunta é até do Diego, se o tempo de um é diferente do tempo de outro, quando achar esse limite? Essa pergunta que estão fazendo aqui, Valdete. Queria só pegar um gancho também nessa fala do Diego, Valdete, porque assim, né, a gente considera que essa questão de conhecer o outro é até um comportamento usual que nesse primeiro momento a gente queira manter as coisas de certa forma do sigilo mesmo, né? Mas aí é pegando a deixa mesmo. Quando é que você começa a suspeitar de que o negócio você está sendo colocado no bolso? Até Quais são os sinais? Esse comentário anônimo que a Sim. Renata leu, né? Será que essa pessoa que está com essa moça e entendeu nesse momento vai entender por quanto tempo? Sim? Sim. Então tá. Exatamente. O tempo, cada um tem o seu tempo, tem a sua expectativa, né? O que eu oriento nas minhas mentorias?
no primeiro momento, é importante estabelecer o acordo, né? Ouvir o outro. O que você espera dessa relação? Olha, tô achando legal e tal, mas eu preciso, e é interessante entender, né? Eu preciso realmente de um tempo, porque tem coisas que realmente fazem sentido para aquela pessoa não querer assumir naquele momento, tanto para nós mulheres como para os homens. Mas é importante nunca deixar solto. Tem pessoas que ficam, tá bom, mas é importante ali naquela conversa não deixar solto e perguntar assim, tá, mas qual é o seu prazo? Quanto tempo que você precisa para solucionar essa questão? Entende? Porque se você deixa solto, você vai ficar ali na espera, numa espera que não tem fim. E uma coisa que eu aconselho, que eu falei, tô repetindo, passou de 3 meses, e aquela pessoa, né, você já conversou com ela, passou de 3 meses, e ela não se decidiu, não resolveu, dificilmente, olha, eu tô falando dificilmente, não tô falando que isso é uma regra, né, eu posso me jogar do 5º andar e não sofrer quase nada, mas eu posso me jogar do 5º andar e morrer. Então, assim, mas na grande maioria das vezes, aquelas pessoas que permitem que esse tipo de relacionamento ultrapasse 3 meses dessa maneira, dificilmente isso se reverte. Há casos que sim, reverte. Tem pessoas, inclusive, que me buscam, né, nas mentorias para poder reverter essas situações. Dá um pouco mais de trabalho, vai ter que ter mudança de comportamento. Mas o ideal é que, pronto, resumindo, no início você já tem essa conversa e não deixe solto a critério da escolha da pessoa, porque você também precisa estabelecer qual é o seu tempo, então você vai entrar num acordo com ele, então tá, tudo bem, vamos aguardar esse período. Chegou esse período, aí vem posicionamento. Algumas das meninas falaram de posicionamento e eu gostaria muito de diferenciar posicionamento de reclamação. Porque muitas pessoas não sabem diferenciar posicionamento de reclamação. Então, tem pessoas que ficam ali, né, se queixando, e aí, né, o que eu sou para você? Isso baixa muito seu valor, demais. E quanto mais baixar o seu valor, mais o outro, ele vai fazer o que ele quer, porque ele sabe que você está na mão dele, ele vai entrar na zona de conforto e vai agir do jeito que ele quiser ali na relação. Você está ali à mercê dele. Então, você não pode baixar o seu valor com esse tipo de perguntas. E aí, o que você quer? Quando que você está disposto? Fica ali o tempo todo nesse tipo de conversa, ele vai baixar o valor e vai sumir da tua vida. Então, você vai estabelecer ali com aquela pessoa, deixar claro aquele momento, e quando chegou aquele momento, você vai conversar com ela. Olha, e aí, a gente já tá vivendo um relacionamento bacana, legal. Aí, ó, anota, gente. Anota, porque isso aí eu dou em mentoria. Isso aí eu dou em mentoria, vocês anotam. Então, essa conversa, essa comunicação, ela tem que ser assertiva. Você vai chegar para o outro e vai valorizar o momento, né? Vai valorizar as atitudes, reconhecer tudo aquilo que vocês viveram, quanto que ele foi importante, quanto que aquilo foi interessante, que a relação está sendo muito... Você até compreende que a relação tem avançado muito e que ele tem valorizado em certos aspectos, mas chegou um certo momento em que você parou para pensar e entendeu que você tem outros caminhos a trilhar dentro de um relacionamento. E que eu percebo que a nossa relação ela não está tomando essa direção. Então, se você não está disposto a caminhar comigo, né, para o lado que eu quero ir, então eu acho justo que a gente finalize por aqui. Porque assim a gente mantém o respeito mútuo, assim a gente não fere essa história que a gente criou, né? E dessa forma a gente assim, essa dica, né? Você não vai fechar a porta, né? Mas você simplesmente fala, olha, eu não quero mais. Você está elevando o seu valor. Você está dizendo que você não aceita ficar em cima do muro. Então você coloca o outro na condição agora de que, epa, eu não estou escolhendo, eu estou dizendo para você que eu já não estou mais disposta a isso. Agora, o problema é que as pessoas têm medo de perder aquilo que elas já perderam. Porque não conquistaram nada, só estão ficando com o cara ou com aquela mulher que está enrolando. E elas têm medo de perder algo que nunca nem ganharam. Então, por isso que muitas vezes não fazem. Mas se você construir essa comunicação assertiva, na maioria das vezes, quase 100% dos casos, você reverte a situação. Por quê? Porque você sai da condição de quem estava ali à espera e você diz, olha, para mim deu, mas de uma forma tão educada e de uma forma em que você não fecha as portas,
em que ali você joga um gatilho mental poderoso na mente do outro ali, do tipo, cara, essa mulher se valoriza, esse cara se valoriza, ela não tá aqui de brincadeira, né? E assim, ela não foi grosseira, ela não agiu de maneira, né, infantil, não foi de maneira infantil, e as portas ali continuam, de certa forma, abertas para, se ele decidir, né, realmente mudar de atitude. Agora, ele precisa mudar de atitude. Não adianta você ter essa conversa com ele e no dia seguinte ele ficar de bom dia, boa tarde com você e você continuar mantendo esse vínculo. E aí muita gente fala assim, mas eu não consigo porque ele não se afasta de mim. Mentira. Experimenta você começar a não retribuir também. Ele manda bom dia, um dia eu mando. Não, sai de cena. Você começa a sair de cena, você percebe que aquela pessoa também, ela sai de cena. Às vezes a gente se engana, a gente se ilude. É importante se posicionar e manter esse posicionamento. Ela dá virada, porque suas chances se elevam. E olha, eu vou dizer, se elevam em mais de 90%. Porque ali o outro não está escolhendo mais. É você que escolheu. Entende? Muito bem. Ficou Valdete, eu queria te agradecer imensamente pelos tapas e bofetadas na minha cara de Mariela aqui agora. Obrigada, viu, pela participação aqui no Interessa Hoje, foi fantástico. Tô com você e não abro, viu, Valdete? Valeu, gente. Muito obrigada também pelo convite de vocês. E eu queria convidar aí, né, os ouvintes, o pessoal também. Eu tenho muitas dicas no meu Instagram, né? Opa, passa pra gente. Valdete Japiaçu. Volta, Valdete com W, né, Valdete? YouTube. Valdete com W, @coach Valdete Japiaçu no Instagram. E no YouTube está como Valdete Japiaçu. Tem muita dica lá de relacionamento e de reconquista, que é a minha especialidade, reconquista. Opa. Obrigada, então, Valdete. Espero que ao longo de 2022 você venha brilhantar o programa mais vezes. Eu agradeço o convite. Pode contar, sim, comigo mais vezes. Um abraço para vocês. Até mais. Até a